Só para situar um pouquinho o escritório, ele nasceu lá atrás, né, em 97, final de 97, começo de 98, eu e o Vinícius Andrade. Começou pequenininho, nem era aqui, era na sala de uma casa na Vila Beatriz. E aos pouquinhos o escritório foi crescendo, mas muito rapidamente ele já alcançou essa estrutura mais, um pouco maior, né, com a entrada do Marcelo, da Renata, são nossos associados, e aí com né, a gente fala a mesa dos arquitetos. Então, já faz uns 15 anos, dos 20 que a gente tem, que mais ou menos funciona dessa maneira. Quer dizer, a gente tem essa estrutura, né, dos sócios associados e dos arquitetos. Entre os arquitetos tem arquitetos que são coordenadores. Mas apesar de existir essa estrutura, digamos, um pouco mais vertical, o trabalho é muito, muito mais horizontal, né, no sentido de que os projetos começam sempre com os quatro conversando a respeito do assunto. Na hora em que surge uma ideia mais forte, quer dizer, que o conceito é colocado, daí as equipes começam a ser montadas, né? Marcelo, vocês podiam contar um pouquinho melhor. Eu acho que é legal também que tem um processo de troca muito intenso com as equipes dos arquitetos, né? Onde os inputs de uma geração que sempre tem uma relação com um trabalho diferente, né? Que acho que alimenta e fomenta os projetos de uma maneira bastante produtiva. E eu acho que esse processo cíclico de trazer para a mesa, a gente discutir e ter essa conversa com a nossa equipe, ela sempre faz parte de uma maneira muito consistente no nosso trabalho. Assim. Não existe nenhuma setorização, né? Então, dependendo da época, do volume de trabalho, as pessoas circulam por todas as fases, né? Isso é bom também, porque cada um contribui de um jeito e são perfis que realmente jogam em todas as posições, né? Desde o estudo preliminar, o executivo. Então a gente sempre procura formar uma equipe com esse perfil, né? Nem ficar isolado em determinada atividade. Né? Não tem posição fixa, sabe? Não tem o pessoal do conceitual, o pessoal do, sei lá, desenvolvimento, do detalhamento, estão sempre migrando. Né? Isso eu acho bem rico, porque obriga você a estar sempre atento. E aí, nessa hora também, o Marcelo falou, né, as contribuições acabam sendo, às vezes, até imprevisíveis. Elas vêm de todos os lados. Fluiu bem, né? E isso tem uma coisa a ver um pouco com a estrutura do escritório, de não querer crescer muito. Então, a gente, às vezes, tem alguns picos de trabalho que fazem com que extrapolem um pouco a nossa força de trabalho aqui dentro. Então, a gente costuma trabalhar com parceiros, pessoas que já até participaram muitas vezes aqui do corpo, né, do escritório, e consegue dar vazão para esse trabalho que às vezes não consegue conter aqui dentro. Né? É uma situação bastante comum e hoje em dia faz parte da maneira como o escritório, né, a concepção do escritório é um pouco essa, a estrutura dele também. Essa célula, que são mais ou menos 12 pessoas, a gente concluiu há algum tempo que devia se manter mais ou menos flutuando em torno desse tamanho. É um tamanho bom, um tamanho ágil, manter um escritório é muito caro, então é uma maneira também de controlar um pouco essa, né, e também dar segurança para todo mundo que está aqui. Né, como a Renata falou, você ter parceiros, e que hoje em dia você consegue ter essa estrutura, do ponto de vista da organização do trabalho, ela é boa não só por conta do volume, mas também por conta dessa troca. A gente percebe como é interessante você ter contribuição de outras cabeças mesmo. E tem uma questão de geração que o Marcelo falou rapidamente, que eu acho que é super interessante. E que a gente percebeu, no caso eu e o Vinícius, há muito tempo, não por acaso que o Marcelo e a Renata entraram no escritório. Eu acho que a arquitetura é um tipo de ocupação que muda ou deveria mudar muito com o tempo, da maneira como a sociedade percebe o espaço construído. E hoje em dia essa evolução é rápida. E por mais que a gente, como figura, né, como indivíduo, procure se atualizar, ficar sempre atento,
tem jeito, é uma questão de constituição mesmo. Então, você trazer pessoas que já veem o mundo de outra maneira, já tiveram outra formação, passaram por outras experiências, isso interfere no projeto de uma maneira positiva, se você sabe canalizar essa energia. Então, isso aconteceu na estrutura, digamos, do core do escritório, na hora que eles entraram. E hoje em dia, com esses satélites, é uma outra maneira da gente aproveitar esse tipo de contribuição. Ela é mais demorada, mas ela também é mais perene. Então, até por isso, isso faz parte da natureza mesma, né, do projeto. E eu acho que isso tem que ser respeitado, senão você acaba saindo com projetos muito superficiais, pouco consistentes. E eu acho que aqui na Andrade Moretti a gente preza muito pela consistência, pela força do partido, quer dizer, aquilo que está no cerne mesmo do projeto. Então, esse tempo o projeto precisa ter. O que eu estava tentando dizer você está atento ao contexto na hora que você inicia um projeto, aí sim é importante você estar afinado com os acontecimentos. É um pouco nesse sentido, de você conseguir, com o projeto, refletir um pouco a realidade do mundo e não ficar preso ao que você aprendeu ou a realidades que eram mais claras há 15, 20 anos atrás. Então, tem que ter um pouco mais a ver com isso. E aí a outra abordagem é assim, na estratégia do projeto, na hora que você pensa o projeto, essa questão do conceito ser forte, ele ser aberto, de alguma maneira é uma resposta a esse problema também. Por quê? Porque isso acaba levando a uma resposta mais estratégica do projeto e menos formal, no sentido de que ela a gente está menos preocupado com a forma, a fachada, o aspecto físico final, embora essas sejam as nossas ferramentas, e muito mais preocupados com a maneira como o prédio vai ser usado, por exemplo. E se você tem essa preocupação, você consegue ir mais ao ponto. Se você está preocupado na maneira como o prédio é usado, você está preocupado em como as pessoas se relacionam, basicamente. E aí isso tem um vínculo mais claro com essas questões que a gente está discutindo. Então, a gente percebeu que essa maneira de pensar, que tem muito mais a ver, por exemplo, pensar um prédio que se abre para a rua e que cria uma praça elevada, ou que no caso da Beacon encarar um galpão antigo como o céu da escola, muito menos do que como a cobertura dele. Esse tipo de atitude é mais perene do que pensar que cor do vidro a gente deve usar ou qual é o painel mais adequado, porque isso pode acabar muito rápido. Quando a gente vai numa obra, eu acho que nada melhor do que estar presente no campo para você sentir essa necessidade de que os processos construtivos podem ser revistos e podem ser incrementados. Então eu acho que já é um sonho muito antigo, né, de grande parte da história da arquitetura, de querer desenvolver processos pré-fabricados e elementos que possam facilitar a construção, mas eu acho que mais do que isso, a gente começa a se apropriar de uma certa estética, né, e de um certo trabalho que, quando a gente está em campo e vê que aquele processo de montagem ele reflete numa certa velocidade, numa certa leveza, numa certa tranquilidade de como que as coisas podem fluir no próprio canteiro de obras, eu acho isso muito interessante. E eu acho que daí, em paralelo, tem uma pesquisa muito longa e que a gente tem muito carinho aqui dentro do escritório, que ela nasceu muito, né, das casas, né, de uma pesquisa mais particular, numa escala um pouco mais... você tem um domínio muito maior, com menos elementos, mas eu gosto muito de pensar que talvez a biblioteca mesmo, que você citou, seja um exemplo... O primeiro exemplo que a gente tem numa escala maior, num prédio institucional, e que talvez é a construção mais seca que a gente fez até hoje, onde todos os elementos foram elaborados e pré-fabricados. A gente tem praticamente só alvenaria na parte da base, né, da construção, e as lajes. Todos os outros componentes são feitos de maneira industrializadas e colocados lá, conformando essa estrutura bastante delgada, assim, bastante delicada, e que a estética dela está totalmente relacionada com esse processo construtivo. Tem uma questão técnica e construtiva que
E de fato, a hora que você lida com esse universo de material, ele te traz uma série de recursos e vantagens que a hora que você está ali na manufatura, isso não é tão verdadeiro. Mas para a gente, eu acho que pelo menos para mim, a questão é muito menos técnica e muito mais estética. Tem muito mais a ver com o tipo de projeto que a gente faz. E uma pesquisa que está atrelada a essa ideia. É um pouco e isso começa com o primeiro projeto do escritório. O primeiro projeto nosso foi a Casa de Policarbonato, 1998, tem mais de 20 anos, em que esse repertório está ali, né? Estrutura de madeira, peças delgadas, montados, tem um bloco de alvenaria interessante, ainda tem um bloco de alvenaria que foi construído de maneira totalmente tradicional, e aí em contraponto a estrutura de madeira envelopada em policarbonato, coberto, solto com telha metálica termoacústica. E ali, conceitualmente, isso não estava muito claro ainda. Era mais intuitivo do que elaborado. Até que no concurso do Living Steel, 2007, a gente para pensar e organiza esse repertório. Não sei se vocês lembram. Sim. A própria apresentação contém ali, isso está no site, imagino, uma série de como eu posso falar? Não é postulado, muito pesada a palavra, mas uma série de pontos em que a gente tenta qualificar e explicar o porquê do uso desse repertório. E desde então isso fica cada vez mais consciente, né? A ideia de que, atrelada à ideia do componente, você tem, digamos, uma família de projetos que compartilham de algumas características. E elas nos agradam muito, que é a leveza, que é o fato de a legibilidade de cada parte da construção, a conexão como ponto crucial do projeto, muito mais do que a fusão dos materiais. Isso, se você pensa na nossa tradição paulista, principalmente, ela é um contraponto. E não é que a gente não admire, a gente nasceu dentro da FAO, com muito orgulho. E a gente compartilha, inclusive, de questões espaciais ali, de posturas de projeto. Mas a hora que a gente começou a perceber a repercussão que esse tipo de ideia tinha, até com outras arquiteturas, como, por exemplo, das palafitas, dos silos, né, uma série de arquiteturas muito utilitárias que você anda pelo interior de São Paulo, você vê galpões feitos com materiais muito leves e prontos, sistemas simples e práticos de montar. Tem uma beleza uma força, que lá o cara na Austrália, o Glenn Moore fala da estética da necessidade, né? Tem ali todo um universo que permeia esse tipo de projeto que nos interessa muito. E aí a gente começou a ir atrás e depurar o nosso repertório em função disso. E hoje eu acho que isso está bem consistente dentro do escritório. Trabalhar desde o mercado imobiliário, edifícios públicos, institucionais, residências particulares, a gente consegue ter um leque de possibilidades que as ideias, talvez pela escala do escritório, consigam sempre permear e um pouco contaminar todos esses elementos, todas essas frentes, né, de atuação do escritório. A motivação de trabalhar em várias escalas é muito mais a curiosidade do que como é que eu vou falar? Uma percepção de que atravessar as escalas pode contribuir ou retroalimentar umas às outras. É uma curiosidade mesmo, é uma vontade e sempre atuando como arquiteto, nunca tentando se travestir de cenógrafo, de cenotécnico, quer dizer, tem a sensação de que assim, você tem um saber, tem uma maneira de atuar, de dar respostas. Tudo são problemas que chegam aqui, são questões. Né? E aí, como é que você responde a isso? Acho que a gente acabou criando um mecanismo de diagnosticar e solucionar. Porque uma coisa que eu acho que o escritório desenvolveu bem, e é uma prática quase em todos, é essa forma que quando a gente vai apresentar um projeto, a gente elaborar diagramas que mostram a clareza de todo o processo e revalida as nossas decisões, né? Então, projetos muito pequenos a gente não chega a esse ponto, mas os grandes sim. E essas coisas mais importantes que têm a ver com vamos dizer assim, a essência do projeto, que são essas maneiras de pensar, acabam refletindo em outras... não importa a escala. Isso, não importa a escala. A maneira de pensar acaba irradiando em todas as famílias. Mas isso é muito saudável para o escritório. Eu acho que o fato da gente fazer desde a expografia, hoje a gente está fazendo, para a arquitetura da Bienal de Arte, até pensar em projetos de escala urbana,
isso te obriga mesmo a sair da zona de conforto o tempo inteiro. Porque não tem jeito, o dia a dia é muito massacrante, ele é muito exigente. Então, na hora que você ali acaba se deparando com projetos parecidos, é comum você repetir soluções, ou pelo menos usar uma abordagem, né, parecida. Até certo ponto isso é bom, porque senão você também não aproveita nada daquilo que você Não evolui, às vezes, a pesquisa. Né? Mas o fato de rapidamente você ter que se deparar com outro problema, outra escala, outro tipo de necessidade, você está sempre pondo em xeque aquela solução que te parece boa de início. Isso pode com um lado de acomodismo também. Então, assim, tem ali, a gente depois de 20 anos, por um lado, consegue perceber que a gente sedimentou uma linguagem, uma maneira mas que eu espero, né, que não tenha se cristalizado em estilo, porque isso não me interessa. Eu acho que tem ali uma maneira de abordar, que está mais consistente e mais fácil até. Agora ela está sempre sendo questionada. E isso acontece muito por quê? Porque uma hora você está fazendo uma escola, e ali à tarde você tem que pensar na expografia da Bienal e no dia seguinte você tem que pensar num pavilhão 170 metros quadrados que é o anexo de uma casa de uma pessoa. Se você leva isso a sério, não se acomoda, te obriga a revalidar e repensar todos os conceitos.